Uma celebração glamurosa em um hotel 5 estrelas rapidamente se transforma em algo muito mais sombrio quando um CEO milionário organiza um casamento falso para sua amante, enquanto sua verdadeira esposa está em uma mesa de cirurgia lutando pela vida dela e de seus trigêmeos. Ele acredita que ninguém o desmascarará. Ele acredita que o dinheiro pode enterrar a verdade. Mas ele está prestes a aprender que a mulher que ele abandonou não é uma esposa qualquer. Ela é a herdeira de um império, e quando a verdade finalmente explodir naquele salão de festas, todos em seu mundo perfeito o verão desmoronar. O que se segue é uma história de traição, poder e justiça que atinge mais forte do que ele jamais imaginou. Os lustres dentro do Marlowe Grand Hotel brilhavam como sóis suspensos, projetando círculos dourados quentes sobre o salão de festas. Violinos tocavam no canto, elevando a atmosfera com uma confiança elegante que se encaixava nos convidados ricos que circulavam com taças de champanhe na mão. Cada canto do local cheirava a rosas, mármore polido e uma ilusão cuidadosamente orquestrada de celebração perfeita. Parecia um casamento, mas qualquer um que entendesse a lei sabia que isso não passava de uma cerimônia encenada. Não havia licença de casamento, não havia um oficial autorizado para registrar os documentos na prefeitura. No entanto, os convidados sussurravam a palavra casamento como se o evento fosse real, porque as aparências importavam mais do que a verdade no mundo de Adrian Cole. Adrian estava perto do centro do salão de festas, em um smoking azul marinho, sob medida que combinava com o tom do ambiente. Seu sorriso era ensaiado, sua postura era impecável. Sua mão repousava na cintura de Sabrina Hale, a mulher que ele havia tirado de um cargo de marketing de nível médio para colocá-la no centro de sua vida pessoal. Sabrina usava um vestido branco brilhante que cintilava sob os lustres, claramente escolhido para imitar uma estética nupcial sem cruzar os limites legais. Ela sabia a diferença, mas não se importava. Esta cerimônia não era sobre casamento, era sobre triunfo. Os flashes das câmeras piscavam de todas as direções. Influencers, investidores, membros do conselho e amigos bem relacionados se aglomeravam ao redor do casal como se estivessem vendo a realeza. Alguém bateu uma taça para chamar a atenção da sala. A banda suavizou seu som. O salão de festas mergulhou em um silêncio expectante. Adrian levantou a mão de Sabrina e beijou suas costas com um ar teatral, que fez vários convidados suspirarem em admiração. Esta noite marca o início de nossa vida juntos, anunciou Adrian. Sua voz ressoou por todo o salão, com a confiança de alguém que acreditava que nada poderia derrubá-lo de seu pedestal. Obrigado por estarem aqui para testemunhar isso. Os convidados aplaudiram. Sabrina sorriu radiante. Adrian apertou seu abraço na cintura dela, lembrando a todos que ela agora era o centro de seu futuro escolhido. Mas os aplausos mal haviam cessado quando uma vibração zumbiu através dos telefones dos convidados mais próximos. Uma mensagem, depois outra. Em seguida, uma cascata de alertas movendo-se pela sala como uma onda silenciosa. As pessoas olharam para suas telas. Suas expressões mudaram. Uma mulher ofegou suavemente. Um homem baixou sua taça de champanhe com a mão trêmula. Sussurros começaram a se espalhar pelo salão de festas. Isso é real? Sussurrou um convidado. A esposa dele está no hospital, murmurou outro. Não é só o trabalho de parto, é o trabalho de parto de emergência. Trigêmeos. Os murmúrios ficaram mais altos. Sabrina notou como as pessoas olhavam para seus telefones, sussurrando com olhos nervosos que se moviam entre ela e Adrian. Ela franziu a testa e puxou o braço de Adrian suavemente. O que está acontecendo?
O que eles estão olhando? Ele forçou um sorriso. Ignore. Esta é a nossa noite. Outro zumbido ressoou. Mais telefones acenderam. Os convidados trocaram olhares cheios de conflito e desconforto. A tensão agarrou-se ao ar como fumaça. Enquanto isso, a apenas 4 milhas de distância, as luzes fluorescentes do Hospital Geral Mercy piscavam sobre um corredor cheio de passos apressados e vozes urgentes. Enfermeiras empurraram uma maca rapidamente pelas portas duplas em direção à ala de parto. Na cama jazia Emily Cole, com o rosto pálido, o cabelo úmido de suor e lágrimas. Ela agarrou sua barriga inchada com dedos trêmulos. Uma contração rasgou seu corpo com uma força que a fez gritar. O som ecoou dolorosamente pelo corredor. "Fique conosco, Emily", insistiu uma enfermeira. "Sua pressão arterial está caindo, precisamos agir rápido." Emily engoliu em seco e tentou se concentrar em respirar. Cada inalação parecia arrastar ar através de vidro quebrado. Ela virou a cabeça fracamente para a enfermeira mais próxima a ela. "Ele está vindo?" ela sussurrou. "Meu marido? Alguém o localizou?" A enfermeira hesitou por uma fração de segundo. Foi pequeno, mas Emily viu. Ela sentiu seu coração afundar em uma dor mais profunda do que as contrações poderiam criar jamais. "Ele está em um evento", disse a enfermeira suavemente. "Ainda estamos tentando." Emily fechou os olhos. Uma lágrima escorregou por sua têmpora. "Ele sabe que eu estava para dar à luz a qualquer dia?" "Ele sabia, sim", respondeu a enfermeira suavemente. "Agora só precisamos nos concentrar em você e nos bebês." Outra cólica a assaltou. Emily gritou. Os médicos invadiram a sala, verificando monitores, ajustando equipamentos, preparando-se para uma possível cesariana de emergência. Um médico olhou para a tela de monitoramento fetal e exclamou: "A pulsação está caindo no bebê Beat." Não podemos esperar muito. De volta ao salão de festas, um dos principais acionistas de Adrian se aproximou dele com preocupação estampada no rosto. "Adrian, me perdoe, mas... é verdade? Sua esposa está em trabalho de parto de emergência?" Adrian apertou a mandíbula. O impulso de manter o controle sobre a narrativa era mais forte do que o instinto de se preocupar com sua família. "Eu e Emily terminamos", ele disse firmemente. "Esta noite não é sobre ela." "Mas ela ainda é sua esposa legal", insistiu o homem. O sorriso de Adrian se aguçou. "Isto é uma celebração, nada mais. A situação dela está sendo gerida." Gerida, como se a mulher que carregava seus 3 filhos fosse um aborrecimento logístico. A banda retomou a música, mas esta não conseguiu abafar o zumbido inquietante que enchia a sala. No Hospital Mercy General, os gritos de Emily se intensificaram quando outra contração a atingiu. O médico se inclinou perto e disse: "Emily, precisamos que você fique acordada. Seus bebês precisam de você. Você é mais forte do que isso." Emily agarrou-se às laterais da cama. Sua visão ficou embaçada. Sua respiração tremeu. "Por favor", ela sussurrou. "Por favor, diga a ele que estou lutando por eles." Ninguém respondeu, porque ninguém sabia se Adrian se importava. Os lustres de cristal brilhavam. Os violinos tocavam. O champanhe borbulhava. E enquanto Adrian levantava uma taça para brindar a sua nova vida com Sabrina, Emily jazia em uma mesa de operações, lutando pela vida que carregava dentro de si. O mundo podia ver a verdade. Uma celebração não era mais do que uma atuação. A outra era uma batalha entre a vida e a morte. E apenas uma delas importava de verdade. Um silêncio estranho e pesado se apoderou do salão de festas do Marlowe Grand Hotel. Era o tipo de silêncio que não combinava com uma celebração. O quarteto de cordas continuou a tocar,
mas as notas soavam mais tênues, como se até mesmo os músicos percebessem a mudança na sala. Os convidados que momentos antes riam, agora se aglomeravam em pequenos grupos, sussurrando com expressões preocupadas. O ar carregava uma tensão que nenhuma quantidade de champanhe poderia suavizar. Sabrina percebeu primeiro. Ela odiava sentir-se menos do que adorada, e a súbita mudança na atenção fez sua pele se arrepiar de irritação. Ela se inclinou para Adrian e sussurrou bruscamente: "Por que todo mundo está olhando para o celular em vez de para nós?" Adrian levantou o queixo com um ar de autoridade praticada. "Alguém está espalhando rumores. Ignore." Ele forçou um sorriso e bateu palmas uma vez, tentando fazer os convidados voltarem a atenção para ele e Sabrina. "Pessoal, obrigado por estarem aqui. Esta noite é sobre alegria." Mas a sala não respondeu como ele esperava. As pessoas sorriram educadamente, mas algumas rapidamente desviaram o olhar. Outras trocaram olhares carregados de desconforto. Poucos ficaram perto da parede como se debatem se deviam ficar ou não. Uma mulher perto da mesa de sobremesas sussurrou para o marido: "Isso não está certo. Como ele pode estar aqui se ela está no hospital?" O marido baixou a voz: "Não sabemos a história completa. Talvez esteja exagerado." "Não está", disse ela. "Olha, eu tenho uma amiga que trabalha no Mercy General. Ela disse que a esposa dele está perdendo sangue." Os olhos do marido se arregalaram. Ele olhou para Adrian do outro lado da sala, vendo de repente não um CEO impecável, mas um homem embriagado de ego. No centro do salão de festas, o fotógrafo tentava manter o evento em andamento. Ele levantou a câmera. "Sr. Cole, Senhorita Hale, vamos tirar mais algumas fotos. Cheguem um pouco mais perto. Isso, assim mesmo, olhem aqui." Sabrina sorriu, mas sua expressão tremeu. Ela podia sentir o julgamento no ar. Sabia que as pessoas estavam falando. Não gostava de ser objeto de sussurros, a menos que a estivessem elogiando. "Arranja isso", ela murmurou entre sorrisos forçados. "Eu disse para ignorar", ele respondeu, apertando a mandíbula. Mas ignorar era impossível agora. A onda de informação havia se espalhado demais. Um par de membros do conselho se aproximou de Adrian com expressões preocupadas. "Adrian", disse um deles em voz baixa, "recebemos várias mensagens. Sua esposa está realmente no Mercy General com um parto de emergência?" Adrian exalou lentamente, visivelmente irritado. "Eu e Emily terminamos há meses. Este evento não tem nada a ver com ela." O segundo membro do conselho franziu a testa, mas ela ainda é sua cônjuge legal. Se isso se tornar público, pode prejudicar a empresa. "John", Adrian acenou com a mão de forma desdenhosa, "a empresa ficará bem. Pessoas se divorciam. As pessoas ficam bem. Estamos simplesmente celebrando nosso futuro juntos." Sabrina deu um passo à frente, colocando a mão no peito de Adrian em um gesto destinado a parecer afetuoso. "Escolhemos esta noite para seguir em frente com nossas vidas. É só isso." Os membros do conselho trocaram olhares. Eles se retiraram educadamente, mas seus olhos permaneceram inquietos. Do outro lado do salão de festas, um pequeno grupo de convidados observava Sabrina com desdém mal disfarçado. "Sorri como se tivesse ganhado algo", murmurou uma mulher. "Talvez tenha", respondeu outra. "Não se essa mulher morrer dando à luz aos filhos dele", sussurrou a primeira mulher. "Não consigo acreditar que ele está aqui celebrando algo por um homem como ele." As frases começaram a circular. Palavras como desalmado e vergonhoso flutuaram pela sala. Alguém checou as redes sociais e viu o clipe de Sabrina jogando a cabeça para trás e rindo quando um convidado mencionou o estado civil de Adrian. O vídeo já havia sido compartilhado centenas de vezes. De volta ao Mercy General,
O mundo de Emily se reduziu à luz fluorescente sobre ela e ao som dos monitores bipando em ritmos irregulares. As enfermeiras trabalhavam com precisão rápida. Um médico colocou uma mão fria em sua testa. "Emily, você me ouve?" perguntou o médico. "Sim", sussurrou Emily, embora sua voz tremesse. "Estamos fazendo o nosso melhor. Os bebês estão sob estresse. Pode ser necessário fazer uma cesariana de emergência. Há alguém que você gostaria que chamássemos?" Emily engoliu em seco. Sua garganta estava apertada. "Adrian", ela disse suavemente. "Por favor, liguem para ele novamente." A enfermeira trocou um olhar sutil com outro membro da equipe, como se ambos soubessem que as tentativas já haviam sido feitas. "Vamos tentar", respondeu ela docemente. Uma onda de dor percorreu Emily e ela ofegou. Seus dedos se curvaram em torno das grades da cama. Lágrimas brotaram de seus olhos. "Eu pensei que ele viria", sussurrou. "Eu pensei que ele pelo menos apareceria." O médico se aproximou. "Agora precisamos nos concentrar em manter você e seus bebês em segurança. Você é a prioridade aqui." Outra contração atingiu. Emily gritou tão alto que ecoou pelo corredor. De volta ao salão de festas, um membro da equipe do hotel se aproximou de Adrian com hesitação. Ele segurava um tablet com um alerta de notícias exibido na tela. "Senhor", disse o funcionário, "o senhor deveria ver isso." Adrian pegou o tablet com irritação. Seus olhos escanearam a manchete. CEO Adrian Cole, visto em celebração extravagante enquanto sua esposa é levada às pressas para parto de trigêmeos. A foto sob a manchete mostrava-o levantando uma taça de champanhe com Sabrina ao seu lado. O momento da captura de tela fazia parecer que ele estava brindando ao sofrimento de alguém. Sabrina olhou por cima do ombro e ofegou. "Quem vazou isso?" "Não importa", disse Adrian com os dentes cerrados. "Eu cuido disso. Idiotas." Mas a declaração soou mais fraca do que antes. Um murmúrio percorreu o salão de festas. "Isso é um casamento de verdade. Eles não podem se casar legalmente. Ele ainda tem esposa. Isso significa que tudo isso é um espetáculo." E para sua humilhação, o sorriso de Sabrina finalmente se quebrou. Ela olhou para a sala e viu a desaprovação gravada em dezenas de rostos. Pela primeira vez naquela noite, ela se sentiu pequena. A música suavizou novamente. As luzes diminuíram um pouco. No entanto, a tensão continuou a crescer, pesada e sufocante, espalhando-se por cada canto do salão de festas. No hospital, Emily lutava para permanecer consciente. Sua visão ficou embaçada, sua respiração superficial. Ela sentiu-se à deriva na escuridão. Uma enfermeira apertou sua mão. "Fique conosco", implorou a enfermeira. "Fique conosco, Emily. Seus filhos precisam de você." "Sim." No salão de festas, Adrian levantou outra taça de champanhe, fingindo que nada estava acontecendo, mas a sala não o seguia mais. Os convidados permaneceram em um silêncio desconfortável, observando um homem celebrar enquanto sua verdadeira família enfrentava a vida e a morte sem ele. E a vergonha no ar ficava mais densa a cada momento. O salão de festas havia se transformado em uma estranha representação de elegância forçada. Os músicos tocavam uma melodia impecável, mas as notas pareciam artificiais, como se os próprios instrumentos estivessem fingindo não notar a tensão que pairava densamente no ar. Os convidados seguravam suas taças de champanhe com muita força. Seus sorrisos pareciam forçados. O fluxo outrora suave da celebração havia se fraturado em pequenos focos de conversa estranha. Adrian Cole permaneceu no centro de tudo, recusando-se a reconhecer as ondas de desconforto que percorriam a sala. Ele havia construído sua carreira dobrando a percepção à sua vontade.
Quando surgia um problema, ele não o enfrentava. Ele o reenquadrava, controlava a narrativa, e naquela noite ele pretendia fazer exatamente isso. Um grupo de investidores se aproximou dele, com expressões comedidas e cautelosas. Um pigarreou. Adrian, perdoe-nos por interromper, mas precisamos de um esclarecimento. Estão circulando relatórios sobre sua esposa, estão se espalhando rapidamente. Adrian soltou uma risada suave, que soou muito mais confiante do que ele se sentia. As pessoas adoram um drama. Meu relacionamento com Emily acabou há muito tempo. Ela está bem, está tudo sob controle. O segundo investidor franziu a testa. Segundo os relatórios, ela está em trabalho de parto de emergência. Isso não é algo para se ignorar. O sorriso de Adrian se apertou. Ela tem apoio médico, eu fiz tudo o que me é exigido. Exigido, replicou o investidor em voz baixa, como se a palavra tivesse um gosto ruim. Antes que a conversa pudesse continuar, Sabrina deslizou até eles com um sorriso resplandecente. Cavalheiros, tudo bem? Estamos aqui para celebrar, não para nos deter em rumores desagradáveis. Seu tom era leve, mas seus olhos os advertiam a pisar com cuidado. Ela deslizou a mão ao redor do braço de Adrian e apertou. Seu aperto falava por si. Cuide disso. Agora, os investidores trocaram outro olhar. Um assentiu com um gesto tenso. Entendemos. Queríamos apenas estar informados. Eles se afastaram, sussurrando entre si assim que estavam fora do alcance da audição. O sorriso de Sabrina desapareceu no momento em que eles saíram. Você precisa se antecipar a isso. Ela sibilou suavemente. As pessoas estão falando. Elas acham que você a abandonou. Conserte isso. Adrian ajustou os punhos com calma precisão. Tudo vai se acalmar assim que a noite continuar. As pessoas adoram o espetáculo. Elas não se importam com os detalhes. Suas palavras eram confiantes, mas havia uma rachadura em sua postura. Seus ombros estavam mais altos do que antes. Sua mandíbula estava um pouco mais apertada. O sussurro da dúvida deslizou por sua expressão. Ele estava perdendo o controle da situação mais rápido do que esperava. Do outro lado do salão de festas, pequenas conversas explodiram como faíscas. Não acredito que ele está fingindo que está tudo normal. Ela está tendo os filhos dele. Trigêmeos. Como ele pode estar aqui? Sabrina realmente acha que isso vai acabar bem para ela? Grupos de convidados observavam o casal à distância. Sua desaprovação crescia mais densamente a cada minuto que passava. Mesmo aqueles que lamentavam a perda de seus modos sociais habituais não podiam evitar julgar o que viam. Então veio o momento que transformou os sussurros em ímpeto. Um conselheiro sênior da diretoria se aproximou de Adrian com seu telefone levantado. Adrian, isso está em alta, disse ele, com a voz sombria. Olha, a tela mostrava um breve clipe da história do Instagram de um convidado. Mostrava Adrian levantando uma taça de champanhe em um brinde. Outro ângulo capturava Sabrina rindo, enquanto alguém mencionava o nome de Emily. A legenda dizia, enquanto sua esposa está no hospital, lutando pela vida. O vídeo já tinha quase 100.000 visualizações. O rosto de Adrian endureceu. Isso está fora de contexto. As pessoas distorcem as coisas online. O conselheiro exalou. O contexto não importará se isso crescer. Você precisa dizer algo. Sabrina se inclinou. Não, absolutamente não. Se você reconhecer, você lhes dá poder. Nós controlamos a história. É assim que funciona. Adrian assentiu como se as palavras dela confirmassem o que ele já acreditava. Ele se dirigiu ao conselheiro com um sorriso frio. Obrigado por me trazer isso. Farei uma declaração mais tarde. Por enquanto, quero que todos aproveitem a noite. Mas o conselheiro não parecia convencido. Ele fez uma leve reverência e se retirou. Adrian não o viu sair. Depois se virou para Sabrina com a irritação costurando sob sua pele. Eu te disse,
Isso não é nada. Então faça com que não seja nada, respondeu Sabrina. Enquanto isso, de volta ao Hospital Geral Mercy, a situação piorava. Emily jazia de lado, agarrando os lençóis com dedos trêmulos. Os monitores ao lado dela emitiam bips erráticos, sinalizando uma mistura de sofrimento fetal e instabilidade materna. As enfermeiras se moviam com urgência rápida. Um médico ajustou sua intravenosa e falou com voz firme e constante. Emily, sua pressão arterial está caindo novamente. Precisamos nos preparar para a cirurgia. Preciso que você se mantenha alerta. Emily piscou através das lágrimas. Sua voz se quebrou enquanto ela sussurrava. Ele ainda não veio. Ele sabe que estou aqui. Ele sabe, certo? O médico fez uma breve pausa. Uma tristeza sutil brilhou em seus olhos. Agora, você não pode pensar nele. Você deve se concentrar em si mesma e em seus bebês. Estamos fazendo o nosso melhor. Outra onda de dor atingiu Emily e ela gritou. A enfermeira ao lado dela segurou sua mão com força. Você não está sozinha. Estamos bem aqui. Você está segura conosco. Emily balançou a cabeça entre ofegos. Ele disse que não iria embora. Ele disse que estaria aqui por eles. A enfermeira acariciou seu braço suavemente. As pessoas dizem muitas coisas. O que importa agora é que você lute. De volta ao salão de festas, Adrian pegou um microfone do palco. Sua voz ressoou pelo salão com a suave confiança que ele usava nas salas de reunião. Pessoal, ele anunciou, chegou ao meu conhecimento que alguns rumores preocupantes estão circulando esta noite. Quero garantir que está tudo bem. Emily e eu estamos separados há meses. Ela está recebendo excelente atendimento. Não há emergência. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns acreditaram nele. Muitos não. Ele continuou. Por favor, aproveitem. Sabrina e eu apreciamos o apoio de vocês. Os convidados aplaudiram educadamente. O som foi oco. Sabrina encostou brevemente a cabeça no ombro de Adrian, fingindo estar comovida por suas palavras. Mas até ela sentiu o estalo frágil da tensão na sala. Adrian desceu do palco com um sorriso presunçoso. Ele acreditava que havia recuperado o controle. Sempre acreditou nisso, mas a verdade era mais simples e muito mais perigosa. Ele só tinha jogado gasolina em um fogo que já estava se espalhando. E a quilômetros de distância, a vida de Emily deslizava mais perto de uma linha da qual ela não poderia retornar se a ajuda não chegasse logo. As luzes do salão de festas suavizaram para um brilho âmbar quente enquanto os garçons deslizavam pela sala com bandejas de vinho espumante. Alguém tentou reavivar a energia, encorajando outra rodada de fotografias. Mas, sob a superfície brilhante, algo mais escuro palpitava. Os convidados não se moviam mais com facilidade e graça. Seus olhos vasculhavam a sala. Seus sussurros carregavam uma tensão com forma de aviso. Sabrina Halo sentiu isso. Ela sempre foi hipersensível a mudanças de atenção. Adoração a energizava. Escrutínio a irritava. Julgamento a enfurecia. E agora, ela sentia as 3 emoções girando sob seu sorriso perfeitamente arrumado. Ela se levantou ao pé da grande escadaria e bateu palmas suavemente. Atenção a todos, por favor. Sua voz gorjeou com uma doçura que parecia forçada até para aqueles que mal a conheciam. Vamos tirar um momento para celebrar o amor. Amor de verdade. O tipo de amor que se escolhe com ousadia e sem desculpas. Alguns convidados trocaram olhares estranhos. As palavras pareciam dirigidas a alguém que não estava presente na sala, mas muito presente nas manchetes. Sabrina se aproximou de Adrian e entrelaçou seus dedos nos dele. Adrian escolheu a felicidade.
Ele escolheu a honestidade. Ele escolheu um futuro sem medo ou culpa. A ironia se espalhou pela multidão como uma brisa fria. As câmeras se inclinaram em sua direção. Ela se deleitou com isso. E como esta noite marca um novo capítulo, ela disse, eu acho que é hora de compartilhar algo especial. Ela levantou a mão esquerda. Um suspiro coletivo ressoou por todo o salão de festas. Em seu dedo, um diamante enorme brilhava sob as luzes do lustre. Era inconfundivelmente desenhado em forma de anel de noivado. 7 quilates, pelo menos. Uma pedra que exigia atenção. Um anel que nenhum homem casado jamais deveria dar. Sabrina deixou a multidão observá-la. Ela inclinou a mão para que o diamante captasse a luz perfeitamente. Então ela sorriu radiante. Esta é a promessa de Adrian para mim. A promessa dele de que tudo o que é antigo ficará no passado. Os sussurros explodiram. Ele está se gabando? Na frente de todo mundo? Ele ainda é legalmente casado? Que tipo de mulher faz isso? Sabrina continuou como se não pudesse ouvir nada. Talvez não assinemos papéis esta noite, disse com um sorriso brincalhão. Mas todos sabemos que isso é mais significativo do que qualquer papelada poderia ser jamais. Alguém na parte de trás murmurou. A papelada é o que torna legal. Adrian envolveu a cintura de Sabrina com um braço, puxando-a para perto com o ar de alguém determinado a manter o domínio. Eu queria que ela tivesse algo para mostrar o quão comprometido eu estou. Eu não estou escondendo nada. Essa declaração caiu com um baque seco. A multidão sentiu o peso da mentira antes mesmo que o momento seguinte despedaçasse a compostura da sala. Uma mulher de meia idade perto do palco deu um passo à frente. Ela era elegante, vestida com um vestido prateado, e claramente alguém acostumada a eventos de alta sociedade. Mas seu rosto estava contorcido pela preocupação e descrença. Adrian, ela disse com cuidado, o que você está fazendo não é apropriado. Sua esposa está no hospital em estado crítico. Este não é o momento para demonstrações de compromisso. O sorriso de Sabrina quebrou. Quem é você? A mulher não se intimidou. Alguém que ainda se lembra da decência humana básica. Outro convidado interveio. Você deveria estar no hospital, não aqui fingindo se casar com outra pessoa. Uma onda de concordância se espalhou pela sala. Sabrina sentiu seu controle escorregar. Seus olhos escureceram. Sua voz endureceu. Todo mundo precisa relaxar, disse ela com uma risada fria. Emily é uma adulta. Ela ficará bem. Nós não devemos a ela toda a nossa vida. A sala encolheu. Vários convidados ofegaram. Alguns balançaram a cabeça. Um homem perto do bar disse em voz alta. Ela está tendo os filhos do seu namorado, trigêmeos. Como você se atreve a falar assim? As câmeras se voltaram para Sabrina novamente. Desta vez, os ângulos não eram lisonjeiros. As gravações não mostravam uma noiva radiante do futuro. Mostravam arrogância, crueldade, egocentrismo. As bochechas de Sabrina ficaram vermelhas de raiva. Ela levantou o queixo em desafio. Estou cansada de todo mundo agindo como se Emily fosse uma santa frágil. Ela viveu às custas de Adrian por anos. Ela se aproveitou da bondade dele. Ele merece algo melhor. Alguém murmurou. Bondade não é a palavra certa. Todos os olhares voltaram para Adrian. Ele ficou em pé, ombros quadrados, olhos fixos em sua plateia, como se fosse apenas mais uma reunião inoportuna que ele precisava controlar. O que Sabrina quer dizer, ele disse suavemente, é que Emily exagerou seu estado. Ela sempre faz isso, se alimenta do drama. A sala reagiu como se alguém tivesse derramado água gelada pelo chão. Murmúrios de espanto se espalharam. Mesmo aqueles que tentaram se manter educados não puderam esconder seu desgosto.
Um dos garçons parou no meio do passo, olhando para Adrian com os olhos arregalados. Outro convidado sussurrou: "Ele está mentindo. Qualquer um pode ver." Naquele momento, o telefone de alguém tocou ruidosamente. Atravessou a sala como uma lâmina afiada. A convidada atendeu rapidamente. Ouviu, depois cobriu a boca com horror. "Meu Deus!" ela sussurrou. Múltiplas cabeças se voltaram para ela. Ela olhou em volta, tremendo. "Eles estão preparando Emily para uma cirurgia de emergência", ela disse. "A pressão arterial dela está despencando. Os bebês estão em perigo." O salão de festas caiu em um silêncio atordoado. Sabrina zombou e revirou os olhos. "As pessoas desmaiam durante o parto o tempo todo. Isso não é nada incomum. Honestamente, a maneira como todos dramatizam o parto é inacreditável." Uma mulher perto dela engasgou com a respiração. "Monstro!" foram ouvidos ofegos. Os convidados se afastaram de Sabrina como se ela tivesse se tornado radioativa. Mas Sabrina não parou. Ela parecia se alimentar da tensão, mesmo que estivesse ficando venenosa. Talvez se Emily tivesse se cuidado melhor, ela não estaria nesta situação. Adrian não pode cuidar dela para sempre. Ele tem sua própria vida. Nossa vida. Sua voz se elevou. Ele fez uma escolha melhor. Eu sou essa escolha. Suas palavras atingiram o salão de festas como um tapa. As pessoas olhavam para ela com incredulidade, raiva e algo perto da repulsa. Um homem levantou o telefone para gravá-la. Outro o seguiu. Logo metade da sala segurava câmeras, capturando cada segundo de seu colapso. O rosto de Adrian se apertou. Ele agarrou o braço de Sabrina. "Pare de falar." "Como?" Ela se afastou bruscamente. "Por que eu deveria parar? Estou dizendo a verdade." Mas a verdade já havia sido capturada de todos os ângulos. E naquele momento, o mundo viu Sabrina Hale não como uma nova parceira brilhante, mas como a mulher que zombou de uma mãe moribunda enquanto estava ao lado do homem que a abandonou. O salão de festas não parecia mais uma celebração. Parecia uma cena de crime feita de arrogância, crueldade e o desmoronamento de duas pessoas que acreditaram que poderiam escapar das consequências. E a multidão não estava mais do lado deles. Por um momento, o salão de festas pareceu congelado no tempo. As câmeras permaneceram levantadas, as taças de champanhe flutuavam no ar e os convidados permaneciam como figuras presas dentro de um quadro. A explosão de Sabrina havia estilhaçado qualquer vestígio de civilidade restante. A sala estava se afastando de Adrian, mas agora a mudança se tornou visível, inegável e irreversível. Adrian podia sentir isso. Ele via o desgosto nos olhos das pessoas. Ele percebia seu julgamento pairando sobre ele como uma névoa densa. Seu controle estava escorregando e nada o aterrorizava mais do que perder o controle. Quando o medo se apoderava dele, ele sempre usava a mesma arma, o poder. Ele endireitou os ombros e deixou sua expressão endurecer em algo frio e autoritário. "Todo mundo precisa se acalmar", ele disse em voz alta, projetando sua voz por todo o salão de festas. "Este é um evento privado. Eu não tolerarei o desrespeito de ninguém aqui." Mas suas palavras não acalmaram a sala. Elas a irritaram. Os convidados trocaram olhares que diziam a mesma coisa. "Ele realmente acha que pode nos mandar calar a boca." Uma mulher, amiga da família de longa data, deu um passo à frente. "Você deveria estar com sua esposa, Adrian. Ela está lutando pela vida." Ele a encarou com desapego glacial. "Emily está bem. As pessoas estão exagerando. Ela sempre dramatiza tudo. Eu não vou deixar que ela estrague esta noite." Um lamento coletivo percorreu os convidados. Até Sabrina estremeceu. A crueldade era muito barulhenta, muito descarada até para o conforto dela. Antes que alguém pudesse responder, Adrian pegou seu telefone do bolso e tocou na tela com hostilidade controlada.
Você quer a verdade? Eu vou te mostrar a verdade. Ele caminhou para a frente da sala, praticamente desafiando as pessoas a desafiá-lo. Esta é a mensagem que recebi antes. Ouçam com atenção. Ele pressionou o botão de reprodução de uma caixa postal. A voz de uma enfermeira encheu o salão de festas. Sr. Cole, estamos ligando do Mercy General novamente. O estado de sua esposa está piorando. Recomendamos fortemente que o senhor venha ao hospital. Precisamos de consentimento para procedimentos de emergência. Ofegos percorreram a sala. Todos reconheceram a seriedade no tom da enfermeira. Era inconfundível, sem teatralidade, sem exagero. Um apelo por ação imediata, mas Adrian encolheu os ombros. Viram? Eles têm tudo sob controle. Isso não é uma emergência. Eles sempre exageram. Emily vai sobreviver. Ela sempre sobrevive. Alguém sussurrou horrorizado. Ele é louco! Outra voz respondeu. Não, é pior. Um grupo de homens de negócios se aproximou dele, com os rostos severos. Um disse, Adrian, você precisa ir para sua esposa. Isso não é opcional. É sua responsabilidade. Adrian riu. Responsabilidade. Eu não acho que vocês entendem como as coisas funcionam no meu nível. Eu escolho como gasto meu tempo. Seu tom mudou, tornando-se mais sombrio. E se algum de vocês acha que tem o direito de me dizer como viver minha vida, eu os lembrarei que seus contratos com a Cole Industries podem ser rescindidos com uma única assinatura. Os homens ficaram tensos. Os convidados próximos recuaram. Isso não era uma ameaça sussurrada a portas fechadas. Isso era uma exibição pública de intimidação. Era o tipo de declaração que revelava exatamente quem era Adrian Cole sob a fachada. Sabrina, sentindo o dano se acumulando, tentou intervir. Adrian, talvez devêssemos subir um momento e nos reagruparmos. Mas Adrian respondeu secamente. Eu não me escondo. Eu não fujo de fofocas. Não são fofocas, murmurou alguém. É sua esposa morrendo no parto. Adrian se virou para o som. Quem disse isso? Sua voz atravessou a sala como uma lâmina. Dê um passo à frente. Diga na minha cara. Ninguém se moveu. Não porque o temessem, mas porque a situação havia se tornado grotesca. Os convidados olharam uns para os outros, a raiva borbulhando atrás de seu silêncio. Um gerente de hotel, um homem na casa dos 5 anos com olhos serenos e postura digna, se aproximou com passos cautelosos. Ele carregava um tablet mostrando manchetes de notícias de última hora. Sr. Cole, disse ele, mantendo um tom profissional. Temos uma situação. A imprensa está lá fora. Eles receberam notícias da emergência no Mercy General. Os repórteres estão perguntando por que o senhor está aqui, em vez de no hospital. A mandíbula de Adrian se apertou. Não diga nada a eles. Se insistirem, expulse-os. Senhor, disse o gerente suavemente. Não podemos expulsar a imprensa de uma rua pública. Eles estão em seu direito. Adrian o encarou com fúria. Então chame a segurança. Nós chamamos, replicou o gerente. A segurança disse que os repórteres não estão violando nenhuma lei. Eles estão esperando por uma declaração. Alguns convidados perto do bar começaram a aplaudir baixinho, não em celebração, mas em amarga ironia. Adrian virou a cabeça bruscamente para eles. Basta, ele respondeu secamente. Qualquer um que permaneça neste evento deve mostrar respeito. Quem decidir me julgar pode ir embora agora, mas saibam disso. A Cole Industries não esquece atos de deslealdade. Exclamações de espanto explodiram. Até Sabrina olhou para ele em choque. Ela sempre admirou sua confiança, sua arrogância, sua disposição de derrubar obstáculos. Mas isso era algo diferente. Isso era instável, perigoso, autodestrutivo. Ainda assim, ela forçou um sorriso e colocou a mão em seu braço. Adrian, por favor, eles só precisam de tranquilidade.
Eu não devo nada a eles, ele rosnou. Naquele momento, outro alerta de mensagem soou do telefone de um convidado. A mulher que o verificou congelou, o rosto pálido. Oh, Deus! Ela sussurrou. Emily está sendo levada para a sala de cirurgia. Eles dizem que a vida dela está em perigo. As palavras caíram sobre o salão de festas como um trovão. As pessoas olharam para Adrian, esperando. Com esperança, esperando por pelo menos um vislumbre de humanidade. Mas Adrian apenas zombou e balançou a cabeça. Ela ficará bem. Parem de alimentar a histeria. Algo dentro da multidão quebrou. Um homem deu um passo à frente, com fúria na voz. Covarde, covarde e egoísta. Essa mulher está morrendo carregando seus filhos. Chega! O salão de festas explodiu em vozes. Ela merece coisa melhor. Você é desalmado. Você deveria ter vergonha. Você não merece ser pai. Os telefones gravaram cada ângulo. Cada expressão cruel no rosto de Adrian. Cada postura arrogante. Cada gesto desdenhoso de sua mão. A imagem dele naquele momento logo circularia pela internet com legendas que queimariam. Mas Adrian acreditava que nada disso importava. Ele acreditava que podia controlar tudo com ameaças e poder. Ele acreditava que ninguém podia tocá-lo. O que ele não entendia era simples. Quanto mais ele tentava manter a sala sob seu controle, mais rápido ela escorregava. E a quilômetros de distância, no Hospital Gerald Mercy, Emily lutava para respirar, enquanto Adrian lutava para manter uma reputação que já havia desmoronado a seus pés. O salão de festas não parecia mais um salão de festas. Os lustres ainda brilhavam no alto, e o quarteto de cordas ainda movia seus arcos sobre instrumentos polidos, mas tudo havia mudado. O que antes parecia luxuoso, agora parecia sufocante. O que antes parecia celebração, agora parecia a cena de um desmoronamento público. Adrian Cole havia perdido a sala. Ele simplesmente ainda não sabia. Os murmúrios se elevaram novamente, mais altos do que antes. Eles incharam e colidiram até que o barulho se tornou impossível de ignorar. Os convidados que uma vez idolatraram Adrian agora o encaravam com aberto desgosto. As câmeras apontavam para ele de todas as direções. Alguns seguravam seus celulares baixos para evitar serem notados, mas a maioria não se incomodava mais em escondê-los. O mundo precisava ver isso. Sabrina percebeu a mudança e deu um passo à frente, esperando recuperar o centro das atenções. Sua voz tremia entre uma falsa compostura e uma insegurança latente. Todo mundo precisa se acalmar. Isso está se tornando algo que não é. Estamos celebrando o amor. Não há nada de errado nisso. Mas ninguém aplaudiu. Ninguém assentiu. Ninguém acreditou nela. Uma jovem perto do arco floral deu mais um passo e levantou a voz. Celebrando o amor enquanto a esposa dele está morrendo em cirurgia? Você chama isso de nada de errado? Alguém mais interveio. Ela está esperando os filhos dele, trigêmeos, e ele está aqui fingindo estar noivo. As câmeras deram zoom. Os rostos endureceram. As linhas foram traçadas de forma clara e impiedosa. Adrian pigarreou e forçou um sorriso confiante. Essa negatividade é inaceitável. Eu estou autorizado a seguir com minha vida. Eu e Emily estamos separados há meses. Um homem perto do bar respondeu. Separados não é divorciados. Aquele anel na mão dele ainda diz casado. O salão de festas explodiu em murmúrios de espanto. A mandíbula de Adrian se contraiu, mas ele continuou. A situação com Emily se resolverá sozinha. Os médicos vão lidar com isso. Suas palavras eram muito casuais, muito indiferentes, muito cruéis. E então, como se o universo quisesse sublinhar a crueldade, um funcionário do hotel correu para o salão de festas, claramente instruído a entregar uma mensagem imediatamente. Seu rosto estava pálido, sua respiração instável.
Ele segurava um telefone na mão. Sr. Cole, disse o funcionário com urgência trêmula. O Mercy General enviou uma atualização. Eles tentaram contatá-lo novamente. Sua esposa foi levada para a cirurgia de emergência. Disseram que é crítico. O salão de festas ficou em silêncio, absolutamente em silêncio. Nem mesmo os músicos ousaram tocar. Adrian permaneceu imóvel por um momento, depois encolheu os ombros. Eles estão exagerando. A sala reagiu como uma única criatura ferida. Um ofego coletivo. Uma onda de choque. Uma onda de raiva que pareceu quase física. As pessoas olhavam para ele com pura incredulidade, como se estivessem testemunhando um homem revelar a verdade final e mais sombria sobre si mesmo. Uma mulher de vestido azul balançou a cabeça lentamente. Monstruoso, outra sussurrou. Este é o tipo de homem que arruína tudo o que toca. Adrian os ouviu. Ele os ignorou. Em vez disso, ele se virou para Sabrina, que parecia horrorizada, mas tentou esconder atrás de um sorriso frágil. Vamos continuar. A noite ainda não acabou. Mas a noite havia acabado. Para ele, porque foi naquele momento que todo o salão de festas se voltou firmemente contra ele. Um dos investidores levantou o telefone. Todo mundo deveria ouvir isso. Ele pressionou play. A voz gravada da enfermeira encheu o salão de festas novamente. Sr. Cole, precisamos do seu consentimento. Devemos autorizar procedimentos imediatos para salvar sua esposa e os bebês. A mensagem terminou. O silêncio que se seguiu pareceu mais pesado do que o ar antes de uma tempestade. Então Sabrina cometeu um erro fatal. Ela riu. Não alto, não com ousadia, mas uma pequena risada zombeteira escapou. Ela reverberou por todo o salão de festas. Destruiu sua reputação em um instante. Um homem gritou. Você acha que isso é engraçado? Uma mulher acrescentou. 3 bebês estão lutando para sobreviver neste momento. A multidão avançou ligeiramente, não fisicamente agressiva, mas moralmente unida. Sabrina recuou, perplexa. Eu não quis dizer isso. Foi só nervosismo. Mas o dano era irreversível. Os convidados começaram a gritar acusações sobrepostas. Você é nojento, você é cúmplice, você ajudou a destruir uma família, você está celebrando uma mentira. O rosto de Adrian ficou vermelho de raiva. Ele levantou as 2 mãos, como se estivesse no comando de uma sala de reunião. Parem com isso. Todos nesta sala trabalham para mim. Vocês não vão falar conosco assim. Uma mulher de meia idade o apontou com fúria trêmula. Nós não trabalhamos para você. Estamos vendo você abandonar sua esposa enquanto ela sangra em uma mesa de operações. Você não merece respeito. A multidão rugiu em concordância. E então veio o momento que selou sua humilhação para sempre. Alguém gritou. Olhem isso! Uma mulher levantou seu telefone, mostrando uma transmissão ao vivo do Mercy General. O hall do hospital estava cheio de repórteres. Manchetes rolavam na parte inferior da tela. CEO Adrian Cole desaparecido enquanto sua esposa passa por parto de emergência crítico. O hospital confirma que não consegue contatá-lo. Trigêmeos em perigo. Onde está Adrian Cole? O salão de festas explodiu. Desgraça. Desalmado. Covarde. Vá para sua esposa. Seja um pai pela primeira vez. Mostre alguma humanidade. Dezenas de telefones apontavam para ele agora, gravando cada estremecimento, cada tique, cada emoção que ele não conseguia esconder. Seu silêncio apenas o fazia parecer menor. Sabrina agarrou seu braço. Sua voz tremia. Adrian, temos que ir. Isso está ficando fora de controle. Pela primeira vez na sua vida, alguém gritou. Faça a coisa certa. Outro acrescentou. Se você for embora com ela e não para aquele hospital, você nunca vai se recuperar disso. Adrian olhou em volta. As câmeras. O nojo, a condenação moral.
a pressão de centenas de olhos formando um julgamento implacável. Mas o orgulho era um mestre letal. Ele levantou o queixo teimosamente. Eu fico. Já. Todo o salão de festas prendeu a respiração, como se estivessem testemunhando o colapso final de um homem que uma vez admiraram. Um convidado anunciou em voz alta. Vou enviar isso para todos os meios de comunicação. Eles precisam ver quem ele realmente é. Outro disse. A Cole Industries vai cair por causa disso. Alguém gravou. Sabrina chorando enquanto os sussurros ao redor dela se tornavam viciosos. Destruidora de lares. Desalmada. Vergonhoso. Imperdoável. A humilhação foi completa. Adrian Cole, o homem que acreditava poder manipular a percepção e dobrar a opinião pública, havia sido despido na frente de todos. Cada câmera na sala capturou o momento em que ele escolheu o ego em vez da humanidade. Cada testemunha se lembraria do momento em que ele ficou em uma festa, enquanto 3 crianças não nascidas lutavam para respirar. E o mundo, que já estava assistindo, estava prestes a julgá-lo impiedosamente. As luzes brilhantes da sala de cirurgia se embaçaram em traços de branco, enquanto Emily flutuava entre a consciência e a escuridão. Um calafrio gelado percorreu seu corpo, apesar dos cobertores quentes que a cobriam. As vozes ao redor dela soaram distantes no início, depois se aguçaram com uma clareza repentina. Ela podia ouvir a urgência, podia ouvir o medo, podia ouvir a contagem regressiva que separava a vida da morte. A pressão arterial está caindo novamente. Aumentem os soros. O bebê está em sofrimento fetal severo. Precisamos que ela esteja completamente sedada para o procedimento. Alguém apertou sua mão, firme, mas suave. Emily, fique conosco. Você está indo incrivelmente bem. Precisamos de mais um pouco de força de você. Emily quis falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Tudo o que ela conseguia pensar eram seus bebês. 3 vidas. 3 batimentos cardíacos que ela havia carregado por meses. 3 almas que contavam com ela para aguentar. Ela tentou inalar e sentiu seus pulmões queimarem com o esforço. No nevoeiro, ela viu uma imagem de Adrian levantando uma taça de champanhe, Sabrina rindo. O salão de festas cheio de pessoas assistindo seu marido celebrar um futuro falso enquanto ela jazia aqui sangrando. Essa lembrança abriu uma ferida profunda em seu peito. Ela passou anos acreditando que Adrian protegeria sua família. Ela suportou suas críticas, seus castigos silenciosos, sua frieza. Ela ignorou os sinais de alerta porque pensava que amor significava ser paciente, ser solidária, ser indulgente. Mas Adrian havia escolhido um caminho diferente. Ele partiu sem hesitar. Ele a deixou sozinha no momento mais aterrorizante de sua vida. E pela primeira vez, essa verdade não a quebrou. Ela acendeu algo feroz. Emily piscou com força, forçando sua visão a clarear. Sua voz surgiu como um sussurro rouco. Eu não vou morrer hoje. O anestesista olhou para ela surpreso. Estamos aqui com você. Eu estou segura? Não, sussurrou Emily. Eu estarei segura quando lutar por mim mesma. Por eles. O médico se inclinou mais. Emily, você não precisa lutar sozinha. Você se concentra em sobreviver. Nós cuidaremos do lado médico. Mas Emily balançou a cabeça fracamente. Eu preciso fazer algo antes que me cedem. Ela levantou a mão trêmula. Minha bolsa, há uma pasta dentro. Traga-a. Uma enfermeira hesitou, depois assentiu e correu para fora da sala. Momentos depois, ela retornou com um pequeno envelope. Emily o pegou com dedos trêmulos. Dentro havia vários documentos que ela havia preparado semanas antes. Ela havia intuído que algo estava errado com Adrian muito antes desta noite.
Houve momentos em que ela o pegou sussurrando para Sabrina nos corredores. Noites em que ele não voltava para casa. Recibos que não pertenciam a um homem casado. Por instinto ou desespero, ela começou a se preparar para o pior. Ela puxou o primeiro papel. Isto, ela sussurrou. Remove Adrian das minhas decisões médicas. Certifiquem-se de que está assinado e com testemunhas. O médico levantou as sobrancelhas. Você entende o que está fazendo? Emily assentiu, embora as lágrimas estivessem escorrendo de seus olhos. Estou retomando meu poder. A enfermeira correu para assinar como testemunha. Outra enfermeira adicionou sua assinatura. O papel se tornou oficial em menos de 1 minuto. Emily exalou um suspiro trêmulo. Seu coração batia forte, não por medo, mas por resolução. Em seguida, ela puxou outro documento. Este revoga todo o acesso financeiro que ele tem às minhas contas. Eu preciso que o hospital o envie para o meu advogado. O médico colocou uma mão suave em seu ombro. Emily, precisamos começar a cirurgia. Seus bebês não podem esperar. Eu sei, ela sussurrou. Só mais um. A enfermeira se inclinou para a frente. Diga-nos. Liguem para o agente Ramírez. Meu pai me deu o número dele para o caso de algo dar errado. Digam a ele que quero apresentar uma queixa por abandono conjugal em uma emergência médica. Digam a ele que dou meu consentimento para o hospital revelar tudo. Quero um registro do que aconteceu esta noite. A sala ficou em silêncio por um momento. Foi o ponto de virada. O momento em que a vítima decidiu que não ficaria em silêncio. O momento em que uma mulher que havia sido quebrada, negligenciada e traída encontrou sua voz novamente. O médico assentiu solenemente. Informaremos as pessoas o mais rápido possível. Emily fechou os olhos. Seus lábios tremeram. Ele me deixou, mas não sairá impune. Um silêncio poderoso encheu a sala de cirurgia. Não era o medo dela se desvanecer. Era respeito. Era reconhecimento. Era o espanto silencioso de ver alguém se levantar enquanto estava à beira da morte. O anestesista ajustou a máscara sobre seu rosto. Emily, estamos começando agora. Concentre-se em respirar. Pense em seus bebês. Pense no momento em que você os terá em seus braços. Um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Eu os terei em meus braços. Eu os criarei. E não os criarei com um homem que partiu. Enquanto a anestesia fazia efeito, seu aperto se suavizou. Sua cabeça se inclinou ligeiramente. Sua respiração se estabilizou. Mas mesmo enquanto deslizava para a inconsciência, sua mente repetiu uma promessa poderosa. Eu vou sobreviver. Eu os protegerei. Eu vou pegar de volta tudo o que ele tentou roubar de mim. De volta ao salão de festas, a energia continuou a mudar, mas Emily já havia completado a transformação mais importante da noite. Ela passou de implorar para que Adrian aparecesse a declarar que não precisava mais dele. Ela passou de vítima passiva a entrar com ações legais. Ela passou do medo trêmulo a uma clareza nítida. Sua luta havia começado. As luzes da sala de cirurgia pareciam brilhar mais intensamente enquanto os médicos preparavam seus instrumentos. A equipe cirúrgica se moveu com um propósito renovado, inspirada pela força da mulher que jazia diante deles. Ela estava inconsciente agora, mas sua presença enchia a sala como uma faísca, esperando para acender um incêndio florestal. Emily Cole passou anos sendo silenciada. Esta noite ela escolheu falar, e não seria silenciada novamente. O salão de festas havia se tornado uma câmara de pressão de julgamento e descrença. Cada lustre brilhava sobre uma multidão que não se importava mais com a elegância, o champanhe ou a ilusão cuidadosamente elaborada de celebração. Todos os olhos estavam fixos em Adrian Cole, um homem que estava no centro de um desastre
que ele mesmo havia orquestrado com sua própria arrogância. Ele estava perdendo o controle da sala tão rapidamente que nem mesmo sua riqueza ou reputação podiam consertar as rachaduras que se espalhavam sob seus pés. Os murmúrios ficaram mais altos. Os convidados começavam a se mover em direção às saídas, relutantes em serem associados a um escândalo que já estava se espalhando por todas as plataformas sociais. A decoração, antes perfeita, agora parecia ostentosa sob o peso do que o mundo estava descobrindo em tempo real. Então, as portas do salão de festas se abriram de repente, não com casualidade, não com timidez. Elas se abriram para dentro com a confiança de alguém que nunca havia duvidado de sua autoridade. A sala ficou em silêncio. A multidão se virou em uníssono. Um homem entrou, alto, cabelo grisalho, ombros largos, um terno que parecia feito sob medida com um corte que apenas os círculos mais altos reconheciam. Sua presença preencheu o ar antes que ele proferisse uma única palavra. Embora muitos não o conhecessem pessoalmente, quase todos na sala reconheceram o rosto. Michael Turner, fundador e presidente da Turner Technologies, um dos homens mais ricos do país. Homem cuja influência se estendia através de redes corporativas, agências federais e associações internacionais. E muito poucas pessoas sabiam que ele era o pai de Emily. Não até agora. Michael entrou no salão de festas com um propósito contundente. Cada passo irradiava autoridade. Seus olhos não vasculharam a sala. Eles se fixaram instantaneamente em Adrian. Os convidados se afastaram instintivamente, criando um caminho claro para ele, como se a sala entendesse que algo transcendental estava prestes a acontecer. O rosto de Sabrina empalideceu. Adrian se endireitou, tentando mascarar sua surpresa com uma confiança artificial. Ele falhou. Sua voz quebrou ligeiramente ao falar. Michael, o que o senhor está fazendo aqui? Michael não respondeu imediatamente. Ele parou a poucos metros e estudou Adrian com uma calma que parecia mais perigosa do que a raiva. Finalmente ele falou, sua voz firme e cortando a sala como uma lâmina. Eu vim porque o hospital me ligou. De novo. E suas palavras ecoaram. Eles precisavam de consentimento para procedimentos que salvariam a vida da minha filha. Consentimento que não puderam obter do homem que a abandonou. Ouviram-se ofegos. Sabrina deu um pequeno passo para trás. Adrian tentou responder, mas Michael o interrompeu sem levantar a voz. Nem mais uma palavra. O silêncio se aguçou ao redor deles. Os convidados se inclinaram para a frente involuntariamente. Cada telefone se levantou. Cada câmera se concentrou no confronto. Michael enfiou a mão no bolso interno de seu terno e puxou uma pasta. Ele a abriu lenta e deliberadamente, como se revelar a verdade exigisse uma cerimônia. Já que você se recusa a estar presente para seus próprios filhos, ele disse, eu presumi que você não se importaria se eu lhe entregasse uma mensagem. Ele segurou o primeiro documento. Os convidados inclinaram a cabeça para ver. Isto, ele continuou, é a revogação de emergência que Emily assinou antes de ir para a cirurgia. Você não tem mais nenhuma autoridade médica sobre ela ou sobre seus filhos. Os olhos de Adrian se arregalaram. Ela fez o quê? Algo que ele nunca esperou. Ela se protegeu. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Michael segurou o segundo documento. Este é o aviso legal que remove seu acesso a todas as contas, ativos e linhas de crédito que você compartilhava anteriormente com minha filha. Efetivo imediatamente. Sabrina agarrou o braço de Adrian. O que isso significa? Ele é o CEO. Ele tem o dele. Michael a interrompeu com um único olhar. Ela cambaleou para trás e ficou em silêncio. Ele segurou o último conjunto de papéis.
E esta é a parte que você nunca viu chegando. A sala se inclinou mais. Emily, disse Michael, é a proprietária majoritária da Turner Technologies, 62%, e ela invocou formalmente seu direito de rescindir seu contrato de liderança. Você não é mais o CEO da Cole Industries, nem de qualquer divisão conectada à Turner Technologies. O salão de festas explodiu em ofegos. A boca de Adrian se abriu. Ele não pode fazer isso. Nós tínhamos um acordo. Michael se aproximou, os olhos fixos em Adrian. Você tinha um contrato. Você quebrou todas as cláusulas esta noite. Má conduta pública, abandono de um cônjuge em situação de angústia médica, dano à reputação com impacto financeiro mensurável. Violação da cláusula de moralidade que você mesmo insistiu que outros seguissem. Ele fez uma pausa, deixando o peso se assentar. Você acabou. A voz de Adrian quebrou. Michael, espere. Você está cometendo um erro. Podemos conversar sobre isso em particular. Não sobrou nada privado, respondeu Michael. Você garantiu isso quando humilhou minha filha enquanto ela lutava pela vida. Sabrina tentou intervir. Isso é injusto. Nós não sabíamos que ela estava tão doente. Pensamos. A voz de Michael retumbou com autoridade. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Os lábios de Sabrina tremeram. Por favor, nós não queríamos. Você zombou de uma mulher moribunda, disse Michael. Não há mal-entendido aqui. Sabrina desabou em uma cadeira, lágrimas escorrendo pelo rosto. Adrian deu um passo à frente com uma expressão desesperada. Se você me demitir, a empresa vai cair. Os investidores vão entrar em pânico. Você precisa de mim? Michael balançou a cabeça. Não. O que o mundo precisa é de integridade. Algo que você perdeu há muito tempo. Os convidados explodiram em aplausos. Não eram aplausos educados. Eram aplausos ferozes. Aplausos que carregavam alívio, justiça e vindicação. Adrian recuou como se o som o tivesse empurrado fisicamente. Michael se virou para a multidão. Obrigado por testemunharem a verdade. Emily vai se recuperar. Ela é forte, mais forte do que qualquer um percebeu, e ela não está mais sob a sombra deste homem. Os aplausos ficaram mais altos. Michael olhou para Adrian pela última vez. Abandone este evento imediatamente. E não se aproxime da minha filha novamente. A polícia cuidará do resto. O rosto de Adrian se contorceu em pânico. Sabrina soluçou ao lado dele, mas ninguém correu para consolar nenhum dos dois. O mundo já havia escolhido seu lado, e o equilíbrio de poder havia sido alterado para sempre. O salão de festas não era mais um local de celebração. Havia se transformado em um palco onde os poderosos caíam, e Adrian Cole agora se encontrava no centro de um colapso tão maciço que nem mesmo ele podia manipular, controlar ou negar. Os aplausos que se seguiram às revelações de Michael Turner ainda ressoavam na sala, mas seu propósito havia mudado. Não eram aplausos por um evento, eram aplausos pela justiça, pela verdade, pela queda de um homem que havia construído seu sucesso sobre a manipulação e a crueldade. Adrian permaneceu imóvel, com o rosto pálido, seus olhos se movendo pela sala como se buscassem um salva-vidas. Mas ninguém deu um passo à frente, nem um único apoiador, nem um único aliado. As pessoas que uma vez se curvaram a ele agora se recusavam a olhar em seus olhos. Elas se afastaram dele, como se ele carregasse uma doença que não podiam arriscar contrair. Sabrina, ainda sentada, soluçava silenciosamente. Seu rímel escorreu por suas bochechas, deixando rios escuros em sua pele. Ela parecia pequena, sob as luzes do lustre, o brilho de seu vestido contrastando duramente com a ruína que se desenrolava ao seu redor. Ela estendeu a mão trêmula para Adrian, desesperada por uma palavra de conforto. Mas Adrian afastou bruscamente seu braço. Não me toque,
Ele respondeu secamente, o pânico se espalhando por seu rosto. Isto é culpa sua, tudo isso. Os soluços de Sabrina ficaram mais profundos. Minha culpa? Você sabia que ela estava no hospital. Você me disse que ela estava exagerando. Você me empurrou para isso, Adrian gritou. Você insistiu em uma cerimônia esta noite. Você me disse que isso me faria parecer poderoso. A multidão observava, horrorizada, mas incapaz de desviar o olhar. O desmoronamento havia começado. Agora ele estava se autodestruindo. Michael Turner, ainda de pé com autoridade inabalável, dirigiu-se novamente aos convidados. Obrigado pela gentileza de vocês esta noite. Por favor, saibam que Emily está recebendo o melhor atendimento possível. Os médicos estão lutando por ela e pelos bebês. É aí que seus pensamentos devem estar. Os convidados assentiram. Alguns ofereceram apoio verbal. Outros levaram as mãos ao coração. A mudança para a compaixão pareceu acentuada em comparação com o caos no centro da sala. Adrian cambaleou para trás, agarrando-se às costas de uma cadeira para manter o equilíbrio. Seu telefone vibrava repetidamente. Ele o ignorou no início, depois finalmente o pegou do bolso. Seu rosto se contorceu ao ler as notificações. Alertas de notícias de última hora. E-mails de membros do conselho. Mensagens de emergência de sua equipe jurídica. Ele abriu um link de notícias e a manchete gritou para ele. CEO Adrian Cole, demitido durante escândalo público. Acusado de abandonar a esposa em parto crítico. Ele deslizou a tela. Analistas de ações prevêem queda imediata para a Cole Industries. Indignação pública cresce à medida que detalhes da emergência no Mercy General circulam. Funcionários da Cole Industries exigem revisão da liderança. Um suspiro trêmulo escapou dele. Ele clicou em outro alerta. Uma transmissão ao vivo de fora do Marlowe Grand Hotel mostrava repórteres reunidos em um grupo apertado, microfones levantados, câmeras apontando para a entrada. Adrian Cole deve fazer uma declaração, anunciou um repórter. Nenhum comentário até agora de Cole ou da amante Sabrina Hale, disse outra, seu tom agudo com desaprovação. Adrian sentiu a sala inclinar. Suas pernas ficaram fracas. Ele sobreviveu a processos, concorrentes ferozes e aquisições hostis, mas nada se comparava à fúria pública que agora se levantava contra ele. Porque desta vez não era sobre negócios, era sobre moralidade, humanidade, paternidade. Ele se virou para a saída, desesperado para fugir, mas um grupo de fotógrafos bloqueou seu caminho. As câmeras piscaram incessantemente. Sr. Cole, por que você abandonou sua esposa durante uma emergência médica? É verdade que Emily Cole está em estado crítico? Você tem algo a dizer às famílias prejudicadas por suas decisões corporativas? Você vai se desculpar? Ele cobriu o rosto. Saiam, todos do meu caminho. Eles não saíram. Sabrina tropeçou atrás dele, seus saltos ecoando de forma desigual no chão de mármore. Por favor, Adrian, podemos consertar isso. Podemos falar com alguém. Podemos emitir um comunicado. Cale a boca, ele murmurou. Você não entende nada. Michael Turner se aproximou deles novamente. Adrian, a polícia chegará em breve. Você está sendo investigado por abandono conjugal e negligência. Saia agora antes que piore. A voz de Adrian quebrou em uma patética tentativa de autoridade. Você não pode fazer isso comigo. Michael olhou para ele com uma expressão que poderia quebrar uma pedra. Você fez isso consigo mesmo. A segurança entrou no salão de festas. Não era a segurança do hotel. Eram policiais. Sua presença encheu a sala com uma seriedade pesada que fez os convidados ficarem em silêncio. Um oficial deu um passo à frente. Sr. Cole, precisamos que o senhor venha conosco para interrogatório. O senhor ainda não está sob prisão, mas é obrigado a cooperar. Adrian recuou. Não, eu não vou a lugar nenhum.
Sabrina agarrou sua manga. Adrian, apenas vá. Isso está piorando. Ele se afastou bruscamente novamente. Fique fora disso. Mas os oficiais não esperaram. Eles o cercaram com precisão praticada, guiando-o em direção à saída. As câmeras piscaram. Os convidados gravaram de todos os ângulos. Adrian tropeçou uma vez, apoiando-se em uma mesa antes de recuperar o equilíbrio. A humilhação foi absoluta. Lá fora, os repórteres pululavam como uma maré de condenação. Suas vozes se fundiram em uma avassaladora tempestade de perguntas. Como você pôde? Você se arrepende? Você enfrentará tempo na prisão? Sabrina ficou para trás no salão de festas. No momento em que Adrian desapareceu além das portas, ela desabou em uma cadeira novamente, soluçando em suas mãos. Os convidados olharam para ela com julgamento frio antes de dar as costas. Ela estava sozinha agora, completamente sozinha, sem a proteção de Adrian, sem a simpatia pública, sem nenhum caminho para a redenção. Enquanto isso, dentro do salão de festas, Michael se dirigiu aos convidados pela última vez. Obrigado por testemunharem a verdade. Emily não estará sozinha novamente, e meus netos serão criados em um lar construído sobre o amor, não sobre a crueldade. A sala aplaudiu suavemente, respeitosamente. Sua simpatia pertencia a Emily agora. Seu apoio fluía para a mulher que lutava por sua vida. Adrian perdeu tudo. Sua reputação, sua empresa, seu futuro, sua liberdade. E ele não tinha ninguém para culpar, além de si mesmo. Ele se afastou de sua esposa quando ela mais precisava dele. Agora, o mundo se afastava dele, e a queda estava apenas começando. A primeira coisa que Emily sentiu foi calor. Não o calor áspero da dor ou o pânico ardente que havia enchido seu peito horas antes. Era um calor suave, um calor constante, um calor que parecia a luz do sol da manhã tocando sua pele após uma noite longa e assustadora. Quando ela abriu os olhos, o mundo era suave e silencioso. A luz do teto brilhava com uma clareza tranquila, e os monitores que zumbiam ao lado dela mantinham um padrão rítmico e suave. Uma enfermeira notou que ela estava acordando e correu para o lado dela com um sorriso de alívio. Emily, você está acordada. Graças a Deus. Emily piscou lentamente, adaptando-se à sala. Sua garganta estava áspera. Seu corpo doía de exaustão, mas ela estava viva. Esse era o milagre pelo qual ela havia lutado. Suas primeiras palavras saíram como um sussurro trêmulo. Meus bebês. Eles estão seguros? A enfermeira assentiu. Seu sorriso se alargou. Sim, os 3 estão estáveis. 2 deles estão no berço aquecido. 1 está na incubadora para suporte adicional, mas seus sinais vitais estão maravilhosos. Você o salvou, mantendo-se forte. Lágrimas encheram os olhos de Emily antes que ela pudesse detê-las. Elas escorreram por suas têmporas enquanto ela soltava um suspiro trêmulo que não sabia que estava segurando. Posso vê-los? Ela sussurrou. Claro, mas antes disso, alguém está esperando para falar com você. A enfermeira se afastou. Emily virou a cabeça ligeiramente e viu seu pai parado na soleira. Michael Turner, o homem que havia entrado em um salão de festas e desmantelado um império com poucas palavras. O homem que a havia escolhido acima de tudo. Ele se aproximou lentamente de sua cama, sua expressão habitualmente severa, suavizada pelo alívio. Seus olhos brilharam. Ele apoiou suavemente a mão em seu ombro. Bem-vinda de volta, querida. Emily engoliu em seco. Papai. Ele se inclinou e beijou sua testa. Você conseguiu. Você lutou. Você o salvou. Você salvou a si mesma. Sua voz quebrou. Eu estava com tanto medo. Eu sei. Ele apertou sua mão.
mas você foi corajosa em todos os sentidos que importam. Ela fechou os olhos brevemente, deixando que as palavras dele acalmassem a dor dentro dela. Quando ela os reabriu, ela viu uma pequena pilha de documentos na mesa de cabeceira. Papéis legais, atualizações, provas. Tudo o que ela havia iniciado antes da cirurgia. O que aconteceu? Depois, ela perguntou. Michael exalou lentamente. A justiça começou. Foi isso que aconteceu. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Os oficiais interrogaram Adrian. Ele enfrentará consequências legais por abandoná-la em uma emergência médica. Sua empresa já começou a reestruturação sem ele. Os investidores se distanciaram. O conselho de administração assinou sua destituição. E a mídia o transformou no símbolo de tudo o que um líder nunca deveria ser. Emily ouviu em silêncio. Seus dedos se curvaram ligeiramente sobre o cobertor. E Sabrina? Ela perguntou suavemente. Michael balançou a cabeça. Ela é irrelevante agora. O mundo a viu como ela é. Ela enfrentará suas próprias consequências. Mas isso não é mais um fardo que você precisa carregar. Emily assentiu lentamente. Por anos ela carregou a culpa por coisas que nunca foram culpa dela. Pelas rachaduras em seu casamento, pela crueldade de Adrian, por cada momento em que ela tentou consertar um homem que se recusava a mudar. Agora, pela primeira vez, ela sentiu esse peso se levantar. O que importa agora, Michael continuou suavemente, é você, sua saúde, seu futuro e os 3 milagres que você trouxe a este mundo. Naquele momento, uma enfermeira entrou empurrando 3 pequenos berços. A respiração de Emily falhou. Rostos minúsculos, dedos minúsculos, pequenos peitos subindo e descendo com o ritmo frágil da nova vida. Seu coração transbordou. A enfermeira colocou cuidadosamente o primeiro bebê nos braços de Emily. Conheça o bebê ela disse suavemente. Pequeno lutador forte, assim como você. Emily sentiu o calor do pequeno corpo contra seu peito. Ela passou o polegar na bochecha do bebê. Lágrimas caíram livremente em seu rosto. Mas não eram mais lágrimas de medo. Eram lágrimas de gratidão. Lágrimas de triunfo. Michael observou com orgulho brotando em seus olhos. Eles são perfeitos. Emily abraçou seu filho. Eles são tudo. Ela sussurrou. Por um longo momento, a sala ficou em silêncio, exceto pelo som dos monitores e as respirações suaves da nova vida. Emily sentiu o mundo se encaixar novamente. Não o mundo antigo em que ela viveu. Não o mundo onde ela estava constantemente tentando provar seu valor para um homem que nunca a viu de verdade. Este era um mundo novo, um que ela poderia moldar com suas próprias mãos. Horas depois que os bebês foram acomodados e Emily recuperou alguma força, Michael sentou-se ao lado dela novamente e colocou uma pasta em seu colo. O que é isso? Ela perguntou. Seu futuro, ele disse. Dentro da pasta havia documentos que lhe davam controle total sobre seus próprios bens. Suporte legal para a custódia. Planos para um lar tranquilo fora da cidade. Uma oferta para se juntar ao conselho da Turner Technologies se ela quisesse voltar ao trabalho. E informações sobre uma fundação criada em seu nome. Uma fundação projetada para apoiar mães que enfrentam abandono ou negligência doméstica. Emily levou a mão à boca. Papai, isso é demais. Não é suficiente, ele respondeu. Mas é um começo. Ela enxugou uma lágrima da bochecha. Eu só quero criar meus filhos em paz. E você o fará, ele disse firmemente, do seu jeito. Fora da janela do hospital, os primeiros indícios do amanhecer pintavam o céu em tons suaves de azul e ouro. Parecia quase idêntico ao amanhecer que ela viu em seus momentos mais sombrios.
Mas agora, a luz não parecia fria ou distante. Parecia esperançosa, como uma promessa. Emily olhou para seus bebês, depois para seu pai, depois para o futuro que ela havia recuperado. Eu estou pronta, ela sussurrou. Pronta para quê? Perguntou Michael. Ela sorriu suavemente. Para um novo começo. E pela primeira vez em uma jornada longa e dolorosa, ela sabia que era verdade. O mundo exterior continuaria a falar. A mídia continuaria a especular. Mas nada disso importava mais. Emily havia sobrevivido. Seus filhos haviam sobrevivido. E ela construiria uma vida cheia de amor, força e dignidade. Uma vida definida não pela traição, mas pela resiliência. Sua história não terminaria em tragédia. Ela recomeçaria com esperança. E a luz que entrava pela janela era apenas o começo. Queremos saber a sua opinião sobre esta poderosa história de recomeço e superação. Deixe seu comentário abaixo e nos diga: qual foi o momento de maior virada para Emily e o que essa história te ensinou sobre o verdadeiro valor da família e da coragem? Seu apoio e suas reflexões nos motivam a trazer mais narrativas impactantes. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas histórias e deixe seu like se esta jornada de justiça tocou você.